Acompanhando algumas notícias, percebi que o estado de saúde do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não anda muito bem. Em uma aparição, dos Estados Unidos, Joe em Biden, um apertou a mão de discurso ninguém. Olha só. na Carolina do Norte, ele virou piada na internet, pelo fator dele perder a concentração no final do discurso e estender a mão para cumprimentar ninguém. E então ficou assim, com uma aparência meio que perdido, sem saber onde estava, provavelmente com algum bloqueio mental, alguma coisa na sua saúde mental, algum esquecimento, não se sabe o que, mas dá para perceber forte, essa realidade na saúde do presidente de uma grande potência, que é os Estados Unidos. E vendo isso, lembrei-me de um relato bíblico, de alguém muito famoso, líder de uma grande potência, como os Estados Unidos é hoje, na época. Então, o relato bíblico fala de 600 anos antes de Cristo, mais ou menos, fala de um grande líder que também teve uma situação, na sua saúde mental, e a Bíblia relata que é com um propósito, da parte de Deus. Então, a questão aqui do presidente dos Estados Unidos, nós percebemos que inclusive os republicanos lá estão questionando, pelo fator assim que se ele tem condições ou não, condições psicológicas para continuar governando os Estados Unidos, porque dá para perceber, na verdade, a questão da saúde de Joe Biden. Eu percebi também numa outra aparição dele, que ele aparece em meio à multidão junto com o ex-presidente. Ele aparece assim meio que perdido, com a aparência de quem não sabe nem onde está. Então dá para perceber, é uma situação difícil, para um grande líder de uma nação, poderosa, podemos dizer assim, que se ele está com uma dificuldade assim na sua saúde mental. E eu com certeza aproveito essa oportunidade para reforçarmos, se unirmos para orar, por ele, para que ele tenha melhora, com certeza fique bem, essa é a intenção, e que Deus dê saúde para ele, senão fica difícil. E a Bíblia também nos fala que nós devemos orar por todas as autoridades que estão em eminência, porque não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Entendo assim, na vontade perfeita de Deus ou na vontade permissiva de Deus. Deus tem um propósito, mas Deus está no controle de todas as coisas. Às vezes o homem, o ser humano, pensa que está no controle e tem domínio, mas o domínio está nas mãos de Deus. Ele dá a quem quer e tira de quem quer, ou ele tira de quem quer e dá a outrem que ele se agrada. Mas tudo tem um propósito de Deus. Então, que Deus venha dar saúde para Joe Biden, Ele precisa de saúde mental para governar uma grande nação. Eu lembrei-me de uma passagem bíblica que eu falei antes para os irmãos, e está registrada também no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Quem quiser saber mais sobre esse relato, leia o livro de Daniel. Então, essa situação do presidente dos Estados Unidos me fez lembrar essa passagem de um grande rei que perdeu a mente, perdeu a memória, e ficou entre os animais por 7 anos, assim diz a palavra de Deus.
Foi um grande rei chamado Nabucodonosor que venceu muitas guerras ali na região e presidia então um grande império, o Império Babilônico. Então, inclusive, Jerusalém foi sitiada várias vezes, invadida, e foi levada várias levas de cativos de Jerusalém para o cativeiro babilônico. E então esse homem se orgulhou em seu coração por grandes feitos. E então, num dado momento, Deus deu um sonho para ele e ele ficou perturbado com aquele sonho. Chamou vários intérpretes e sábios, ninguém conseguiu revelar o seu sonho. Então Daniel, o profeta, foi introduzido diante dele e deu, através do Espírito de Deus, a interpretação do sonho, né? E então o recado de Deus para o rei Nabucodonosor, né, no contexto da sua visão, do seu sonho, era, né, que o rei seria tirado de entre os homens, teria uma mente como de animais e pastaria no campo. Mas o versículo 27 do capítulo 4, o profeta disse a ele assim: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando a misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. E o rei então ficou pensativo nisso, mas 12 meses depois, um ano então depois, ele estava passeando no terraço do seu palácio e encheu seu coração de orgulho e disse: olha, essa grande Babilônia, tudo isso fui eu que fiz com o poder do meu braço. Então, na mesma hora, uma voz do céu disse: passou de ti o reino. Ele foi tirado dentre os homens, e foi para junto com os animais, comer erva com os bois, e 7 anos lá ficou, sem juízo. O que nós aprendemos, o que nós extraímos de lição espiritual nesse contexto? É que a primeira lição que nós extraímos nesse contexto aqui é uma lição de nós ser temente a Deus, porque nada somos sem Deus. A nossa vida é um milagre, a nossa saúde é um milagre de Deus. Saúde corresponde bem-estar físico, social e mental. Não sei qual é a pior, mas uma pessoa sem saúde mental é um tanto quanto complicado. Há um ditado popular que diz: se a cabeça não presta, o corpo padece. E então, a primeira lição que nós extraímos é que Deus está no controle, inclusive da sanidade mental de todos os homens. Não interessa se ele seja humilde ou um grande homem, se ele seja um pacato cidadão ou um grande líder, de uma grande potência. O controle da sanidade mental desse está nas mãos de Deus. A outra lição que nós aprendemos é que o domínio está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ele dá o reino a quem quer e tira de quem quer. Ou ele tira um grande líder de um reino e dá a outrem, conforme o agrado do seu coração. Então, tudo está no controle de Deus. E eu quero dizer para você que está me acompanhando: agradeça a Deus por tua saúde mental. E vamos interceder a Deus pela saúde, então, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Que a vontade de Deus seja feita.